Bem, pessoal, continuando aqui sobre movimento de massa, os vídeos têm que ser pequenos, né? De 10, 12 minutos, tanto para não cansar vocês, para ficar mais fácil de vocês voltarem, rever as partes que precisarem, e também para que a gente possa postar nas várias mídias, não fazer então os vídeos pesados, ok? Então por isso que eu estou optando por fazer mais vídeos com menos tempo. Bom, então continuando aqui, aqui né, uma situação meio óbvia, né, mas para a gente registrar, né, o Brasil é muito suscetível a movimentos de massa, né, e eu creio que todos entendam por quê, né? Exatamente porque nós temos as condições climáticas, né, favoráveis à questão dos movimentos de massa, né? Então, ou seja, verões de chuvas intensas em regiões de grandes maciços montanhosos, né? E nos centros urbanos, os movimentos de massa têm tomado proporções catastróficas, né? As atividades humanas, como cortes em talude, aterros, depósitos de lixo, modificações na drenagem, desmatamentos, entre outras, têm aumentado a vulnerabilidade das encostas para a formação desses processos, né? Então, aqui, né, esse segundo aqui item, né, nesse slide, trata exatamente das ações antrópicas, né? Então, o movimento de massa do Brasil, né, é uma condição agravada principalmente quando ocorrem ocupações irregulares, sem infraestrutura adequada em áreas de relevo íngreme. Então, infelizmente, acaba que as pessoas mais pobres, porque acabam indo para os piores lugares, mais perigosos, estão mais suscetíveis a sofrerem, né, nas catástrofes quando ocorrem os deslizamentos de terra, né, perdem tudo, por vezes até a vida, né, já que a lama invade a casa delas e tudo mais. E os movimentos de massa são classificados de acordo com a natureza do movimento, a velocidade do movimento e a forma do movimento. Tá? Então, a classificação dos movimentos de massa. Há aqui uma variação de autor, de um autor para o outro, tá ok? E eu, até pelos vários motivos, né, de nós estarmos aí enfrentando uma pandemia e tudo, eu vou trabalhar com este conceito, mas que ele já atende bastante, tá ok? O que alguns autores vão trabalhar com uma categoria a menos, enfim, mas nós vamos trabalhar com essa daqui que é aceitável, que está bem popularizada, então não precisa de, não vai ter prejuízo nenhum para a compreensão, não. Então, 4 tipos: quedas, tombamentos e rolamentos, deslizamentos barra escorregamentos, fluxo de detritos e lama, subsidências e colapsos. Então, o que são as quedas e tombamentos? É isso que vocês estão vendo aí nessas 3 figurinhas, né? Nessas 3 figurinhas, ok? Então, queda, tá? É uma queda abrupta. Por vezes nós temos um talude que a gente chama até de talude positivo, tá? O que é isso? Ele está vindo, né? Ou seja, você está, ou a via de acesso, ou a lavra, ou a rodovia está aqui, esse talude devia estar daqui para cá. E ele tá assim, né? Então, ou seja, ele está quase como um teto em cima desse local de acesso. Isso é perigoso. Então, esse material, geralmente, se ele se desprender, ele vai se desprender aí e vai cair, né? Então, ou seja, é uma queda mesmo de blocos. Na estrada, aqui na 262, lá na região da Grande Vitória, né? Quando passa ali, indo ou vindo de Vitória para Viana,
na verdade um pouquinho depois, né, para Domingos Martins, para... esqueci o nome da outra cidadezinha lá. Enfim, aquela região serrana, né, do Espírito Santo, é muito comum nós vermos essa situação, né, de alguns taludes invadindo como se fosse um teto da estrada, né, e na época de chuva, por vezes eles caem. Mas por que que caem, né? Ah, mas você não falou lá que maciços sofrem pouca influência da água? Sim, sofre pouco, bem menos do que os materiais inconsolidados, mas também sofre, né? Porque, por exemplo, eles têm algumas fraturas. Então, por vezes, o material não é como no inconsolidado que vai penetrar nele todo, mas naquela fratura, aquela água pode entrar e ficar ali alojada, né? Vem o calor, ela evapora, tá? Mas, por vezes, nós temos variação de temperatura grande do dia e da noite em região serrana. E você sabe que a água, quando congela, né, ela é um dos poucos, né, elementos que ela expande, né? Ela, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela expande. Então, quando ela resfria, às vezes ela nem precisa congelar totalmente, né? Mas ela sai de uma temperatura quente e vai resfriando, ela aumenta o espaço ocupado. E aí ela pode ir empurrando a rocha, né, para cair aí, né? E o tombamento, né? Então, ou seja, esse material estava aqui, ó, ele tombou, tá? Rolamento, né? Geralmente em processos, né, vocês vão reconhecendo aqui, né, os tipos de solo, olha, material mais maciço, material que já começou a sofrer alteração, material que está mais alterado. Então, ou seja, na medida que esse material mais alterado, que funciona como um cimento, vai se soltando, então os blocos depois eles vão ficando liberados e vão soltando também, né? Inclusive, tem um tipo de lavra, né, para granito que se faz assim, né? O pessoal hoje em dia não é muito usado porque você não controla o bloco lá embaixo, pode quebrá-lo, pode trincá-lo, enfim, perder o material. Mas já se fez lavra desse jeito, de rocha ornamental. Cortava-se o bloco e deixava ele deslizar por gravidade. Retomava ele aqui embaixo. Mas isso é meio obsoleto para hoje em dia. Então, aqui nós temos aí exatamente esse conceito, né? Que são aí quedas livres, né, de material em situação de taludes em costas íngreme. Bom, não tem muita complicação aqui nos conceitos. Aqui então uma imagem, tá? De uma queda de bloco, né? Numa mineradora, tá? Então, rolou aqui, né? E geralmente eles são associados, né, pessoal? A gente didaticamente a gente estuda, né? Queda é uma coisa, tombamento é outro, rolamento é outro. Mas acaba que na prática, né, muitas vezes há uma combinação, né? Então, pode ter tido blocos aqui que caíram, né, que vocês sofreram quedas, aí ou isso pode ter solapado aqui por baixo, então gerou o rolamento, né, também de um conjunto de material, de material e também tombamento, né? Então, é por isso que se estuda até juntos, porque eles estão combinados, a gente separa didaticamente, tá? Aqui também uma outra situação dentro da mineradora, aqui foi mais catastrófico, essa situação aqui inclusive, né, o material caiu, né? Aqui vejam aquele talude negativo, né, que eu falei, né, ou seja, ele está em cima, né, como se fosse uma marquise, né, isso é perigoso, isso é um material que tem tendência a cair, isso a gente não pode deixar na mineração. E veja que aqui o material caiu, né, caiu inclusive em cima
equipamento e tinha um operador, e aqui ele não deu sorte não, e aqui infelizmente foi um acidente numa mineradora com vítima fatal. Esse operador aí ele veio a óbito. Opa. Depois nós temos aqui os deslizamentos e escorregamentos, tá? Então, depois nós vamos falar dessa questão do rotacional e do translacional, tá? Esse é só o tipo como que ele desliza aí, ok? Aliás, depois não, vamos falar agora de uma vez. Vejam bem, o rotacional, vamos pensar que o material talude está aqui assim. Espera aí que eu tenho que me ajeitar na câmera. Ah, tá, isso. Então, o que que acontece? O material aqui no meio, ele desloca e ele faz isso, tá? Peraí, deixa eu voltar para a câmera aqui. Ele faz esse movimento em cunha. Aqui. Vou fazer com a mão de cá. Assim. Ok? Ele desliza e faz isso, tá? Qual que é o resultado disso? Eu vou pegar uma imagem já já para vocês, mostro no outro vídeo. O talude desce e, por exemplo, ele estufa, por exemplo, uma estrada, ok? E esse translacional aqui, o que que acontece? Ele desce assim, certo? Reto. Então, ou seja, ele não destrói a estrada, aquela lama cai sobre a estrada, tá? Aqui em Barra de São Francisco, no período de chuva, essa estrada que liga Nova Venécia a Barra de São Francisco, acontece muito esses movimentos translacionais. O talude, a encosta, desce, né? E aquele material cai por cima da estrada. Esse, inclusive, é uma situação muito boa, até assim, lógico, nunca é bom quando uma encosta desce. Mas ela é mais tranquila porque ela não estraga a estrada. Você vai lá só com o trator, tira essa terra, limpa, a estrada está lá, beleza. O rotacional estraga a estrada, ele estufa a estrada, né? E por vezes depois dá muito mais trabalho para você consertar, tá? Eu vou trazer no próximo vídeo a imagem. Vou finalizar isso também por causa do nosso tempo, para não ficarem vídeos longos. Até daqui a pouco.